Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje de laços de alma. Quem já ouviu falar desse termo? Levanta sua mão. Poucas pessoas. Isso é um termo muito usado na cura e libertação, né? Quem participou de seminários de libertação, já ouviu palavras a respeito dessa área, né, de libertação, vai ter ouvido sobre os laços da alma. E o que é laços de alma? Laços de alma, eles acontecem quando duas pessoas se aliançam e estabelecem entre si um vínculo muito forte. Então, não é só o laço de alma que nós conhecemos aí comumente como feito através do ato sexual, né? Existem conexões de alma nos relacionamentos entre pais e filhos, nos relacionamentos entre amigos, nos relacionamentos entre líder e liderado. Existem laços de almas entre irmãos da congregação. Então, não é só apenas os laços que temos quando temos relação sexual com aquela pessoa. Então, são conexões profundas e espirituais que transcendem as relações comuns. Eu não tenho um laço de alma com uma pessoa que eu apenas conversei no ônibus ou no meu trabalho. Eu tenho laço de alma com quem eu me relaciono, com quem eu tenho intimidade, com quem eu tenho confiança, uma aliança. Né? Podemos falar que é uma aliança que nós firmamos com uma pessoa. E aí, essa aliança vai trazer benefícios, ela vai ser emocionalmente saudável se eu estiver baseado e pautado na palavra de Deus, não é verdade? Se eu basear os meus relacionamentos, as minhas conexões pela palavra do Senhor, eles serão relacionamentos e laços feitos pela bênção de Deus. E Deus, ele é um Deus que faz muitas conexões. Ele conecta os seus filhos, né, de vários lugares diferentes para cumprir um propósito que ele estabeleceu na terra. Então, cada um de nós temos um propósito. E muitas vezes temos propósitos em comum, uns com os outros. E Deus nos conecta a essas pessoas para que a gente ganhe força, né, e autoridade naquele propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. Amém? Então, existem laços saudáveis e o emocionalmente saudável e também aqueles laços emocionalmente destrutivos, que trazem a nós prisões. Muitas vezes a gente escuta, tem gente em cativeiros emocionais, cativeiros de alma, né? Porque fizeram alianças erradas e estão presos naquelas pessoas, presos naquelas alianças, fora da palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com quem nos aliançamos, com quem fazemos aliança, laços de alma, com quem ligamos a nossa alma, com quem abrimos o nosso coração, com quem falamos da nossa vida, falamos do que está acontecendo na nossa casa. Então, as alianças são importantes, mas a gente tem que ter muito discernimento de Deus para saber com quem eu devo me aliançar. Não é com todas as pessoas, né? Eu creio que o Senhor, ele nos direciona até nas nossas conexões entre amigos, né, entre casal principalmente. Eu creio que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Eu sou prova viva disso com o apóstolo, porque para que o meu ministério pudesse acontecer, Deus precisou me conectar a uma pessoa que também tivesse um ministério. E nós temos um ministério bem parecido, que é na área de libertação, de cura e transformação de vidas. E eu creio que isso foi uma conexão dos céus. Nossa, eu estou sem fôlego. Jesus amado. Ora aí, gente, porque nunca aconteceu isso comigo. Deixa eu respirar. E quando nós fazemos essas alianças destrutivas, que não são saudáveis e fora da palavra de Deus, fora das leis do Senhor,
E nós temos vários exemplos dessas alianças que são, né, quando elas provêm da prostituição, do adultério, da fornicação, da bestialidade, do abuso sexual, da pedofilia, da molestação, do incesto. Olha quantas alianças nós podemos fazer malditas, de maldição, que vai trazer consequências gravíssimas para nós, se cairmos nesses laços do diabo. Laços que o diabo prepara para a nossa vida. E nós temos na Bíblia exemplos poderosos desses laços. E hoje nós vamos explorar aqui alguns laços de alma emocionalmente saudáveis e não saudáveis também. Lá em 1 Samuel 18, vamos abrir a palavra de Deus? Aqui nós vemos uma conexão de alma entre amigos, que é de Davi e Jonatas. Ali fala sobre a amizade deles, sobre a aliança que eles fizeram e manteram aquela aliança. E aí está escrito assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Olha o termo que a Bíblia usa. A alma de Jonatas se ligou, se conectou à alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Houve ali um sentimento de Jonatas por Davi, de lealdade, de fidelidade, de amizade. E Jonatas foi muito fiel a Davi. Porque enquanto o rei Saul, pai de Jonatas, perseguia Davi para matar Davi, Jonatas falava para ele dos planos do pai dele e fazia com que ele se livrasse da armadilha de Saul para matar Davi. Então ele salvava o seu amigo, mesmo tendo que trair a confiança do seu pai, né? Porque para salvar o meu amigo, eu não vou deixar ele sem saber dos planos que o meu pai tem contra a vida dele. Então aqui nós vemos uma ligação de alma saudável. Uma ligação de fidelidade, uma ligação, um laço, né? Uma conexão divina com pessoas que compartilham de uma missão. E Davi, ele honrou essa aliança ainda, mesmo depois da morte de Jonatas, que Jonatas, quem conhece aqui a história de Jonatas e Davi, né, de seu filho, eles morreram, Saul morreu, o pai dele, ele também morreu. E Davi foi atrás do único filho de Jonatas para honrar esse filho, colocar ele à mesa do rei, porque Davi se tornou rei logo depois disso. E Mefibosete, que era o nome, né, do filho de Jonatas, ele ficou aleijado e ele foi chamado para a mesa do rei. As pessoas que eram aleijadas, coxas, eram rejeitadas, eram proibidas de estarem em ambientes da realeza, né, da elite, né? E Davi falou: não, a partir de hoje você vai sentar-se à mesa, vai comer do banquete que tem preparado para você, e deu o que era de direito a Mefibosete, da herança do seu pai, que veio, né, de Saul, do reinado de Saul. Então ele honrou essa aliança de alma, ele honrou a amizade que ele tinha com Jonatas, e isso é uma demonstração para nós de uma aliança saudável, né? E de que Deus, ele une pessoas com propósitos de estabelecer uma missão para cada um, mas também um ajudando o outro. Aqui no caso, Jonatas, ele foi usado por Deus para que Davi cumprisse o propósito dele. Porque se ele tivesse morrido nas mãos do rei Saul, como é que ele ia cumprir o propósito de vida dele? Então, Jonatas foi um instrumento poderoso de Deus para Davi, para livrar Davi. Temos um outro exemplo também, que eu gosto muito, é sobre Ruth e Noemi. Uma aliança que elas fizeram, mesmo depois de uma tragédia, né? Elas ficaram viúvas, órfã, decidiu seguir a sua vida, voltou para os seus deuses, para a sua família, mas Ruth decidiu fazer uma aliança com Noemi e seguir, e falou para Noemi: onde fores, irei eu, o seu Deus será o meu Deus,
O que comeres eu vou comer, onde estiveres eu vou estar. Isso é uma aliança de alma que elas fizeram. E essa aliança, ela foi benéfica para as duas partes. Deus resgatou a dignidade de Ruth e de Noemi, porque elas foram parar na linhagem de Jesus, com o seu filho, através, né, de ter casado com Boaz. Ruth teve um filho, e esse filho levou ela a ser parte da linhagem de Jesus, e ela entregou esse filho para Noemi, para dar a Noemi alegria novamente. Então, olha como os laços, as pessoas que Deus nos conectam, são importantes para a nossa vida, para o cumprimento do nosso propósito na terra. Então, nós precisamos de pessoas. Deus nos fez para que nós pudéssemos nos relacionar uns com os outros, dentro de uma aliança saudável, estabelecida pelos princípios e as leis do Senhor. Então, quando nós nos unimos a pessoas para obedecer o que está na palavra, para seguir princípios, é bênção para a nossa vida. Mas muitas vezes nós vemos aí no mundo, e o mundo está cheio de alianças erradas, alianças imorais, alianças ilegais, por interesse, e nós vemos o resultado que isso gera. Pessoas com inimigos mortais, pessoas querendo um furar o olho do outro, um querendo ter a vida que o outro tem. E nós não vemos esse relacionamento saudável de amizade mais entre, Davi e Jonatas, Ruth e Noemi, e várias outras pessoas da Bíblia que a gente consegue ver ali a presença de Jesus na vida dessas pessoas e elas usufruindo da bênção de Deus nos seus relacionamentos. Então, existem laços poderosos que vão trazer benefício para a nossa vida. E um dos laços mais fortes que nós temos é o laço entre marido e mulher. O laço de alma mais forte. Isso está lá em Gênesis 2, 23. Se você abrir a palavra de Deus. Gênesis 2, 23. Que diz assim: essa é agora, disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali, para mim, é a ligação de alma mais forte. Porque quando nós nos unimos em matrimônio, numa aliança abençoada por Deus, seguindo as leis dos homens, que são, ir lá no cartório, casar direitinho, me unir a uma pessoa, eu caso com ela, eu estou obedecendo às leis naturais, às leis dos homens. E quando eu me caso na bênção de um pastor, de um ministro do evangelho, eu tenho a bênção de Deus no meu casamento. Então eu tenho uma aliança, e eu estou cumprindo uma ordenança do Senhor, que ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a uma mulher. Então é homem e mulher. Isso é o casamento. Não existe outro tipo de casamento. É homem e mulher. E serão ambos uma só carne. Gente, já pararam para pensar no poder que há nessa união, nesse laço? Eu sou uma só carne com o cristiano. Eu me tornei até semelhante a ele. Vocês já repararam que os casais começam a se parecer? Jonathan tem hora que está parecido com o Marcel. Porque eles são uma só carne. A pastora Raquel e o pastor Sérgio, às vezes eu olho e vejo semelhança no rostinho deles. Porque essa é a bênção de Deus, quando os casais estão conectados, com as suas almas conectadas, eles começam a ser semelhantes. E quando essa união é feita debaixo da bênção de Deus, da lei dos homens e da lei de Deus, a gente tem uma força poderosa. E Satanás, ele tenta o tempo todo destruir essa aliança, desmanchar essa conexão, fazer com que os casais não se entendam, que a comunicação não seja eficaz.
Mas, se a gente entender o poder dessa ligação de alma e resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Ele não vai ter poder de agir na comunicação do casal. Ele não vai ter poder de agir no desejo sexual do homem, nem do da mulher, procurando outras alianças que não sejam do seu casamento. Outras pessoas que não sejam aquela que o Senhor apresentou para você se casar. E nós temos aí uma bênção quando seguimos essa ordenança e quando usufruímos de fazer tudo conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente tem a bênção da aliança e a gente se guarda para o nosso marido, né, aos jovens agora, uma palavra para vocês, Deus nos criou seres individuais, homem e mulher, né? Somos inteiros, está vendo? Somos inteiros. O homem e a mulher são seres diferentes, inteiros, com cada um com uma identidade, mas que Deus une e eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Aí vem esse coração aqui, ó. São dois corações unidos. E ele virou um só coração. Não é verdade? E Deus faz isso. E quando a gente olha para a Jana, a gente já lembra do Marcel. A gente já vê o Marcel. Porque a Jana é do Marcel. E o Marcel é da Jana. Um pertence ao outro. Um foi feito e escolhido um para o outro. E eu com o Cristiano. Às vezes você não vê o Cristiano aqui, vê só a Vivian, mas vocês sabem que eles são uma só carne. Que eu represento o Cristiano aqui. Então, quando ele viaja, como ele foi agora lá para Juruti, que vocês estejam orando por ele, para que Deus abençoe essa viagem, né, que tudo dê certo para a glória de Deus, que tem que andar de barco, de não sei o quê. E eu fico bem preocupada, mas Deus está guardando ele. Amém? É no Rio Amazonas, um negócio meio tenso. Mas ele é muito usado lá e eu sempre cedo meu marido para ir para lá, porque pessoas são abençoadas. Então, eu também estou contribuindo para que o ministério dele aconteça. Eu não sou aquela mulher que proíbe o marido, que retém o marido. Não, é só meu. Isso não é uma ligação saudável. Eu preciso liberar para que ele também abençoe outras pessoas. Amém? E eu também sou abençoada com isso. E que a gente possa estar intercedendo por ele aí enquanto vocês estiverem orando, porque eu sei que aqui é uma igreja que ora. Amém? Tem gente de oração aqui? Que busca o Senhor? Amém. Então saiba que vocês estão cobertos de oração também, que nós oramos e pedimos. Até o Arthur ora pela igreja, até o Arthur ora por vocês. Põe o joelhinho dele lá no tapetinho de oração dele e ora. E ele, a primeira coisa que ele fala, Pai, abençoa, Papai do céu, abençoa a igreja, que tenha mais crianças na salinha. Então ele já ora pedindo que o Senhor envie mais pessoas. Essa deve ser a nossa oração também. Amém, igreja? Porque essas cadeiras vazias, né, poderiam estar aí inúmeras pessoas recebendo uma palavra que ia trazer cura, libertação e salvação, né? E aí, quando nós temos essa consciência de esperar no Senhor e de buscar a aliança que agrada ao Senhor, nós vamos usufruir dessa bênção. Mas existem aí também, né? Antes de eu falar dos laços destrutivos, tem lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, não precisa abrir, diz que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha a importância dos relacionamentos. Não é só relacionamento de casal que está dizendo.
Aqui é melhor serem 2 do que 1. Eu preciso ter alguém me apoiando, alguém orando comigo, alguém me instruindo, alguém me ensinando, alguém me conduzindo, sendo um ombro amigo, sendo uma pessoa que vai me fortalecer na fé. Então você tem que saber escolher as suas alianças, pessoas que são mais crentes que você, né? Porque se você andar com quem está andando tudo errado, você vai acabar seguindo o caminho dele. Porque não pensa você que você é forte, não. Né? Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ser influenciadores e não influenciados. Ou ser influenciado positivamente por quem sabe mais da palavra de Deus, por quem ora mais, por quem busca mais a presença de Deus, por quem jejua mais. Essa é a nossa busca. Não que eu não deva me conectar a quem está fraco. Não, se eu for me conectar com quem está fraco, é para que ele seja forte. Amém, gente? Então nós temos responsabilidades. E laços de almas trazem força, encorajamento e apoio mútuo. São fundamentais para a nossa caminhada espiritual e emocional. Esses relacionamentos nos ajudam a superar dificuldades e crescer na nossa fé. Quem se isola e vive sozinho, é porque está numa depressão. Porque quem está emocionalmente saudável busca relacionamentos. Então eu preciso me relacionar com as pessoas. Amém? Em Provérbios 27, 17, diz assim: como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Então é nos relacionamentos que nós vamos sendo afiados. O que é ser afiado? Aperfeiçoados. Nós vamos tendo que manifestar os frutos do Espírito. Nós vamos tendo que exercer o fruto do Espírito. Porque exige de nós paciência, amor, fé, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é mesmo? Se relacionar não é desafiador com pessoas? É muito desafiador, porque temos temperamentos diferentes, temos comportamentos diferentes, fomos criados de maneiras diferentes, mas Deus nos criou para o relacionamento. E quando a gente aceita o que é diferente de nós temos um privilégio, uma bênção, porque eu posso influenciar essa pessoa e eu posso receber dessa pessoa o que ela tem de bom. Então é uma troca de conhecimento, é um fortalecimento mútuo. E nós devemos proteger esses laços de qualquer forma de contaminação espiritual. E como que a gente faz isso? Evitando fofoca. Amém, irmãs? Irmãos também. Inveja. E qualquer coisa que enfraqueça a conexão do seu amigo, do seu irmão. Porque é desanimador conviver com pessoas que falam por trás, que não são leais aos seus relacionamentos. Porque quando eu não sou leal ao meu irmão, querido, eu não estou sendo leal a Deus. Vocês concordam com isso? Eu preciso me esforçar para que eu seja o máximo possível correto com aquela pessoa. A gente vai errar? Com certeza. Mas eu preciso buscar dentro da palavra qual é o meu proceder para com o meu irmão, com o meu próximo, com o meu amigo que eu escolhi para andar comigo, para o meu cônjuge, para o meu irmão de sangue. Amém? E para as alianças que eu estabeleci, porque nós escolhemos as nossas alianças. Deus, ele não escolhe por nós, ele nos deu o livre-arbítrio. E nós podemos escolher com quem nós vamos ter intimidade, com quem nós vamos colocar a nossa mesa, com quem eu vou colocar dentro da minha casa, com quem eu vou ter, né, relacionamento mais íntimo. Porque existem níveis de relacionamento. E não tem nada errado com isso. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. Eu posso ter um nível de relacionamento que vai ser saudável tanto para mim quanto para a pessoa. Isso é inteligência, né? E nós precisamos cultivar esses laços com amor, respeito, oração constante, dedicação. Eu preciso ter tempo para aquela pessoa que eu digo que é meu amigo. Porque como que eu digo que sou amiga de uma pessoa se eu não tenho tempo nem para tomar um café com ela de vez em quando? Para poder ouvi-la, para poder também ser ouvido por essa pessoa. E uma coisa, gente, que eu deixo como uma dica para vocês nessa noite.
Quando alguém te chamar para tomar um café, e geralmente é porque a pessoa quer falar. Não é verdade? Ela quer falar. Então não vá na expectativa de que você vai falar. Quando você quiser falar, você chama ela para um café. Amém? Não é verdade? Porque existem pessoas também que muitas vezes só querem falar, mas nunca querem ouvir. E precisa ser uma troca. Eu preciso ouvir, mas eu também preciso ser ouvida. Isso é um relacionamento saudável. Agora eu tenho até pessoas que eu me relaciono que a gente começa a conversar e só essa pessoa fala. Eu tento falar alguma coisa, mas ela não deixa. Então a gente tem que ter o discernimento assim, agora é hora de eu falar, agora é hora de eu ouvir, agora é hora de eu falar, agora é hora de eu ouvir. Porque se a gente não para pensar, a gente vai falar o que não precisa falar. Está entendendo? Porque se eu não dou pausa, eu não filtro, eu não absorvo, eu não escolho as palavras, eu não penso em como eu preciso falar, eu acabo magoando, falando coisas que não precisava falar. E aí os relacionamentos vão ficando desestabilizados, enfraquecendo, de repente acaba. E aí o propósito que Deus tinha naquele relacionamento também acaba. Olha a nossa responsabilidade. Por isso que a gente tem que ter o discernimento e perguntar para o Espírito Santo qual é o propósito do Senhor me conectar a essa pessoa. Se é para a gente fazer algo junto para a obra do Senhor, abençoar outra vida, eu vou me sujeitar. Eu vou ser o suporte dessa pessoa. Que é o suportai-vos uns aos outros. Amém? Em amor. E os laços emocionalmente destrutivos. A dependência emocional dos relacionamentos de pais e filhos. Eu quero começar por essa. Muitas vezes existem pais que acham que os filhos são para você. Eu tenho uma notícia para te dar. Filhos são herança do Senhor. E eles estão na aljava do guerreiro para serem lançados como flechas no alvo que Deus estabeleceu. Então não vai ficar com você essa flecha. Essa flecha vai ser enviada. E você tem que fazer o quê nesse processo que o seu filho está dentro da sua casa? Preparar e formar esse guerreiro, essa flecha, para que ela atinja o alvo. Ensinando os preceitos da palavra de Deus e o caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Que lá na frente, quando ele estiver chegando no alvo, ele não vai se desviar, ele vai chegar no alvo estabelecido por Deus. E muitos pais hoje acham que os filhos são dele. E ali cria uma codependência emocional, dependentes emocionais dos filhos. O filho não pode sair de casa, filho com 50 anos, né, que não casou, que não teve uma vida. Então, a gente precisa entender, filho, eu vou criar você, dar estrutura, formação para que você seja um homem e uma mulher de sucesso, cheio do Espírito Santo de Deus. Ali nós temos o exemplo de Jacó e Benjamim, que quando os irmãos de José chegaram lá e se depararam com José governador, pedindo comida, José falou, deixa Benjamim aqui e vai lá chamar o nosso pai. Pelo amor de Deus, se Benjamim ficar aqui, meu pai vai morrer de tristeza, que ele já perdeu José, que era o filho mais amado. Outra coisa que nós aprendemos é que não temos filhos prediletos. Não podemos deixar isso claro. Existem filhos que temos mais afinidade? Sim. Mais conexão? Por causa do comportamento, do temperamento. Né? Mas eu não posso amar um mais do que o outro. Eu preciso amar igualmente. E muitos pais são dependentes emocionais de seus filhos, querendo os filhinhos ali na barra da saia da mamãe o tempo todo e não deixando eles viverem o seu chamado, o seu propósito e não fluindo naquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós, porque cada um de nós somos seres individuais criados com um propósito. Amém?
Temos também um outro exemplo de laços de almas destrutivos, que foi o incesto de Amnon com a sua irmã Tamar, que ele violentou a sua irmã. E ali ele fez uma conexão de alma com aquela menina, causando grande dor para aquela família. E causando até uma revolta, uma indignação, e ele acabou sendo morto. Então há consequências para as alianças erradas que nós fazemos, para as conexões erradas que nós escolhemos fazer. E uma que eu quero trazer aqui, que é muito comum, e muitas vezes vem de uma herança espiritual que carregamos dos nossos antepassados. Ah, pastora, mas eu já orei, eu já me arrependi, eu já pedi perdão para o Senhor. Mas existe uma perseguição no mundo espiritual, porque alguém da sua linhagem deu uma legalidade nessa área. Da prostituição, da idolatria, porque a idolatria é um adultério, porque a palavra de Deus diz que não adoreis a outros deuses, não construam imagens de escultura para serem adoradas. E isso é um adultério diante de Deus, porque quando eu construo um ídolo, quando eu faço alguma coisa, um ídolo, eu estou adulterando com o meu Deus. Amém? Alguém entendeu isso bem? Então, a promiscuidade vem muito da idolatria. E quando a gente tem ídolos, eu estou abrindo uma legalidade na área da promiscuidade, do pecado sexual. E isso é muito sério. E a gente acha que é só cobiçar, é só desejar, é só me relacionar, porque eu não consigo resistir. Talvez você esteja passando por uma perseguição. Né? E vamos lá em Coríntios 6,16. 1 Coríntios 6,16. Que diz assim, 15:16, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse Deus, dois, uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. E a alma foi criada para se conectar. E nós precisamos glorificar a Deus com o nosso espírito, com o nosso corpo e com a nossa alma. Alma é onde habita mente, vontade e emoções. É onde eu controlo as minhas vontades. É onde eu sinto, onde eu amo, onde eu desejo. Então, se a minha alma está em pecado, se eu estou escolhendo o pecado, eu não vou glorificar o nome de Deus. Então, a aliança na prostituição, que é o que eu quero dizer aqui nessa noite. Quando nós nos conectamos com pessoas que não somos casados. Por exemplo, Jane e Marcel são casados na bênção do Senhor, fizeram tudo certinho para a glória de Deus. Tiveram ensinamento, foram criados na igreja. Graças a Deus conseguiram chegar diante do altar de Deus puros. Isso é uma bênção, queridos. Seus filhos, orem para que eles consigam isso. Orem para que eles resistam
ao que o mundo está incluindo na cabeça dos nossos filhos. Que é tudo normal, que hoje em dia não é pecado isso mais. Isso é ultrapassado. Fornicação, eles nem sabem o que significa. É namoro impuro. É querer possuir o que não é seu ainda. Porque é só depois da aliança do casamento que você tem direito no corpo do seu cônjuge, da pessoa que você escolheu. E nós precisamos tomar decisões. E muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de estar aliançado na presença de Deus com Cristo, nós fazemos alianças erradas. Mas o que acontece, pastora? Nós temos ligações de almas destrutivas, porque quando eu me alianço com uma pessoa, tudo que é meu, tudo que está em mim, meu espírito, vai ser transferido para aquela pessoa. Chama transferência de espírito. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa vai ser mais cheia ainda do Espírito Santo de Deus. Mas agora, se eu estou em pecado, se eu casei bonitinho e escolhi adulterar, dá uma escapadinha, ninguém vai saber. Deus sabe. E aí, você passa a ser uma carne com aquela pessoa que você coabitou. E os fragmentos da sua alma e do seu espírito passam a habitar naquela pessoa. E os daquela pessoa passam a habitar em você. Se você se conectou a uma pessoa que se conecta a outras pessoas provenientes de prostituição, porque adultério, geralmente, eu não vou escolher uma pessoa santa, né? Porque se ela fosse santa, ela não estaria nesse pecado. Então eu escolho pessoas que já estão no lamaçal do pecado e me envolvo com essas pessoas. E olha o que acontece quando eu me relaciono fora, né, quando eu tenho relação sexual com uma pessoa. Ó, eram dois que se tornaram uma só carne. E quando são separados novamente, o que acontece? Esse coração ficou inteiro? Essa pessoa ficou inteira de novo? Ela foi quebrada. Está vendo? Ó? Dilacerada. E fragmentos dela permaneceram nessa pessoa. É isso que acontece quando eu me relaciono sexualmente fora de uma aliança de casamento. Vocês entenderam? E aí, o que eu faço para me livrar desses fragmentos aqui? Impuros, imorais, demoníacos. Porque eu tenho uma transferência de demônios. E eu vou levar lá para o leito da minha esposa, que é santa, que está orando, imoralidade sexual, demônios de prostituição. E eu vou deixar esse leito contaminado. E aí, de repente, a mulher sente desejo de fazer a mesma coisa. Aí vira uma bagunça no casamento. Por quê? Porque eu dei uma legalidade. E nós precisamos fazer o quê depois que acontece isso? Quando não temos o conhecimento da palavra de Deus, quando não temos o acesso à verdade, antes de tomarmos decisões como essas, nós precisamos nos arrepender. Quem sabe o que é arrependimento aqui? Gente, ninguém sabe o que é arrependimento? Levanta a mão em nome de Jesus. Arrepender é você conhecer a verdade e falar assim, a partir de hoje eu não faço isso mais. Acabou, eu vou me arrepender diante de Deus. Senhor, me perdoe por eu ter me aliançado com pessoas que não eram da aliança que o Senhor preparou para a minha vida. E eu me conectei a várias pessoas. Eu tenho fragmentos da alma de várias pessoas. Porque quem é do mundo e não tem Jesus, cada relacionamento que ela começa, ela se envolve sexualmente. E é isso que acontece nos dias de hoje. Não tem mais pureza nos relacionamentos. É na primeira noite as pessoas se entregam de corpo, alma e espírito, um para o outro. E como é que fica no mundo espiritual?
Porque muitos não acreditam que o mundo espiritual existe. Mas ele é mais real do que o natural. E as consequências do mundo espiritual são terríveis se você não chegar ao arrependimento. A confissão, né? Arrepender, confessar e se limpar, se purificar. E como eu me limpo? Pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Não tem pecado que Deus não purifique quando você chega diante dele com o seu coração quebrantado e com arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso, eu vou lá e faço de novo a mesma coisa. Arrependimento, não. Eu mudo de vida. Eu me converto daquele caminho. Porque nós precisamos nos converter todos os dias. Porque há um caminho preparado para nós, uma porta larga aberta, que o diabo está querendo que a gente passe por ela. Mas a gente precisa escolher o caminho estreito. Porque Jesus disse que estreita é a porta que nos levará para a presença de Deus. E é o caminho do arrependimento, da confissão de pecados, do desligamento dessa alma. Eu preciso me desligar dessa pessoa que eu me conectei lá no passado. Porque o meu casamento hoje, eu posso ter me convertido, me casado certinho, mas pode estar recebendo interferências desses ligamentos de alma. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, o que eu tenho que fazer? Chegar diante de Deus com o nomezinho de todas essas pessoas. Né? Tem gente que vai ter 1 ou 2 nomes. Mas eu já atendi pessoas que tinham mais de 50 nomes. Para se desligar de alma. E a vida dessa pessoa, que teve vários relacionamentos, é uma vida perturbada. É uma vida cheia de fragmentos de outras pessoas. Fragmentos de almas em pecado. E isso é muito sério. E a primeira consequência do pecado é a separação de Deus. Nós ficamos longe daquele que pode nos libertar, nos salvar, nos limpar e nos purificar daquilo que nós fizemos de errado. O diabo é tão astuto que ele faz a gente pecar, porque cada vez eu vou ficando mais longe da presença de Deus. Mas saiba, queridos, você pode errar e chegar diante de Deus, pedir perdão e confessar o seu pecado. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar. Não tenha medo de confessar o que você fez. Não deixe sobre a jurisdição das trevas aquilo que precisa ser trazido para a luz, para que haja purificação, redenção. Você prefere ficar preso com um segredo e aprisionado pelo pecado pelo resto da sua vida, ou prefere confessar o seu pecado e viver livre das consequências desse pecado? São escolhas que nós precisamos fazer. E existem muitos crentes hoje dentro da igreja, achando que fornicação não tem problema não. Namoro impuro, não tem problema não, Deus perdoa. Eu vou lá no meu devocional de manhã, eu cometi isso com minha pretendente na noite passada. No meu devocional eu peço perdão, está tudo certo. No outro dia eu estou lá liderando célula, no outro dia eu estou lá pregando, no outro dia eu estou lá evangelizando, com a cara mais lavada do mundo. Porque o pecado não tem mais efeito. E nós precisamos ser aquelas pessoas que vão manter essa verdade em ação. Quando alguém vier perguntar alguma coisa para você, falar que está vivendo uma vidinha, né, normalzinha, confronte o pecado. Não bata nas costas dessa pessoa, não. Confronte, mesmo que você vai deixar essa pessoa chateada com você. Mas a sua parte você fez. Amém? Quando nos conectamos em uma aliança imoral e ilegal, nós deixamos parte da pessoa.
deixamos parte nossa na pessoa e pegamos parte dessa pessoa. Então, quando eu me arrependo, eu chego diante de Deus e me desligo dessas conexões através do arrependimento. E nessa noite, essa mensagem já tinha sido preparada pelo apóstolo, né, o tema da mensagem, na sequência que ele queria ministrar essa campanha. E hoje calhou de ser sobre desligamentos de alma. Eu não sei quem aqui alguma vez já fez esse tipo de oração, mas com certeza todos nós precisamos nos desconectar de algumas alianças erradas que fizemos. E não só, como nós vimos, as alianças emocionalmente saudáveis, são alianças, são laços de almas da mesma forma. E quando os relacionamentos são rompidos, pessoas ficam cheias de mágoas, ódio daquela pessoa. O que nós precisamos fazer? Nos arrepender, pedir perdão, tentar uma reconciliação. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter paz com todos. Nós não podemos ter conflitos mal resolvidos, situações que vão prender a nossa alma em cativeiros, por falta de perdão, por não resolver questões do passado. Então nós precisamos orar, e nessa noite eu quero conduzir você em uma oração de desligamento de alma. E só vai fazer essa oração quem precisar se desligar de alguém, em algum momento da sua vida, que você se lembra, porque o Espírito Santo deve trazer à sua memória agora, pessoas que você precisa se desconectar. Porque Deus, Ele pode te fazer puro novamente. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aqueles que andavam em fornicação, no pecado, na promiscuidade, na vida louca lá fora, se arrepender, Deus te faz virgem novamente. Amém? Eu sou prova viva disso. Quando eu me converti, eu era uma pessoa de 28 anos. 28? Eu já perdi as contas. Não me lembro. Mas eu era uma pessoa que vivia em outros relacionamentos porque eu não conhecia Jesus. E por ser filha de uma família disfuncional, exemplos do meu pai, da minha mãe, né, eu sou fruto de um adultério. Então, olha a perseguição que veio sobre a minha vida na área espiritual. Que eu me tornasse a mesma coisa que a minha mãe, que traiu o marido dela com o meu pai, e aí teve um fruto desse adultério. Então, eu precisei de passar por vários processos de libertação, né? Me libertar da maldição da bastardia, porque eu fui gerada fora de uma aliança de casamento. E aí a gente ainda coloca o filho numa enrascada do pecado, numa escolha errada que a gente faz. E aquele filho precisa lidar com aquela consequência. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Mas hoje Deus quer te purificar e te fazer limpo novamente, puro novamente. Para que você tenha livre acesso ao Pai. Tem nada barrando a sua conexão com o Pai. O pecado, ele nos separa de Deus. E nós precisamos romper no pecado, romper com a aliança do pecado e fortalecer a nossa aliança com o Pai, com Deus. Amém? E isso é através do arrependimento. A falta de paternidade gera pessoas com identidade distorcida. E quando a nossa identidade está distorcida, nós escolhemos errado por carência. Que foi o meu caso, eu escolhi relacionamentos buscando o meu pai. Na realidade, eu não queria um parceiro, eu queria um pai. E existem muitas meninas, né, que com 15, 16 anos já estão buscando vida sexual porque teve uma paternidade disfuncional. E aí a gente entra em situações desnecessárias. Por falta do conhecimento, por falta da instrução. Mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós.
um plano de resgate, um plano de restauração, de purificação, quando nos arrependemos e nos reconectamos com o Pai. Pegue de volta o que é seu e entre num relacionamento inteiro, sem marcas, sem fragmentos de ninguém. Porque Deus te criou para ser inteiro. Amém?